Nomeações pastorais, biênio 2015-2016. Distrito de Belford Roxo, Superintendente Distrital, Ministro Charles Robert Vilaça. Bairro do Vasco, Pastor Parcial, Josimar do Nascimento Vieira. Parque Amorim, Ministro Parcial, Jaci Miguel Pinheiro Pinto. Parque Floresta, Ministro Integral, Ministro Integral, Charles Robert Vilaça. Ajudante Parcial, Valdec Henrique Silva do Amaral. Aspirante Rogério de Souza Guimarães. Parque Fluminense, Pastor Integral, Sandro Serafim de Lima. Ajudante Parcial, Floriano Cassiano Batista Filho. Parque São Vicente, Ministro Parcial, Oswaldo Couto Filho. À disposição do Distrito, Missionária Vilma Miguel Marins. Distrito de Búzios, Superintendente Distrital, Ministro Manuel Evaristo da Silva. Sem Braças, Ministro Integral, Gelmires Daniel de Santana. Eldorado 1, Pastor Parcial, Isaías Mota Júnior. Aspirante, Adarildo Antônio das Neves. Eldorado 2, Pastor Integral, João Marcos César de Souza. Jardim Esperança, Ministro Integral, Paulo Roberto Samuel de Carvalho. Aspirante, Edson Lopes Pereira. Jardim Peró, Ministro Integral, Antônio Santana Filho. Aspirante eleito, Sérgio Pinto. Manguinhos, Ministro Integral, Manuel Evaristo da Silva. Aspirante eleito, José Francisco Pimentel da Mota. Aspirante, Pedro Carlos Dias Damasceno. Maria Joaquina, Pastor Integral, Edson Dias de Oliveira. À disposição do Distrito, missionárias Maria Adelaide Lopes Fernandes, Maria da Conceição Almeida Ribeiro. Ministros parciais, Geraldo Carneiro Lisboa, Roberto Ribeiro. Aspirante a missionária, Maria Auxiliadora Alves dos Santos Machado. Ministros jubilados, José Alberto dos Santos Nascimento, Sebastião Paulo Campelo, Volney Pinheiro Correia. Distrito de Cabo Frio, Superintendente Distrital, Ministro Ivan Alves Rodrigues. Bairro São João, Pastor Parcial, Carlos Henrique de Souza Ferreira. Cabo Frio, Ministro Integral, Ivan Alves Rodrigues. Ajudantes Parcial sem ônimo, Erivelton de Oliveira Borges, Fábio Nunes de Souza. Jacaré, Ministro Integral, José Altino da Silva Filho. Ponta do Ambrósio, Ministro Integral, Antônio Sérgio Ramiro Martins. Porto do Carro, Ministro Integral, Josinei Vieira de Sales. Ajudante Parcial sem ônus, José Isidro Henrique. São Cristóvão, Pastor Integral, Antônio Luiz Vieira dos Santos. Vinhateiro, Pastor Parcial, Leonardo Souza dos Santos. Frente Missionária Distrital, Ministro Integral, Rogério Pereira dos Santos. A servir a Igreja
em Araruama. À disposição do distrito, missionárias Adriana Ribeiro do Nascimento, Andréia de Oliveira Mendonça, Geilza da Silva Souza, Geni Peixoto Gonçalves Neta de Sales, Janete de Souza Santos, Márcia Vicente da Silva, Maria Nilda Linhares dos Santos, Marlene Vicente da Silva, Naia Garcia Rezende, Neiva Ivone de Souza Salgado, Paula Márcia Moraes Maciel Machado, Rita de Cássia Oliveira Rodrigues, Rosimar Gonçalves Santana dos Santos, Rosane Pereira da Silva, Viviana Pereira dos Santos. À disposição do distrito, aspirante a missionária Márcia Regina Gomes Santana da Silva, missionárias jubiladas Iara dos Santos, Joselita de Freitas Botelho, Nereci Dias de Figueiredo, Sueli de Macedo Cunha Santos, ministro jubilado Jorge da Conceição Silva. Distrito de Duque de Caxias, superintendente distrital, ministro Menderson Francione Vilhaça. Bela Vista, ministro integral Menderson Francione Vilhaça. Ajudante parcial José Jânio da Silva Souza. Doutor Laureano, ministro integral Antônio Fernandes Paiva. Ajudante parcial Marcos Aurélio Arcanjo de Melo. Campos Elíseos, pastor parcial Marcos da Silva Alves. Corte 8, pastor integral Ricardo Figueiredo Nechaef. Jardim Gramacho, pastor integral Jorge Barbosa da Silva. Jardim Metrópolis, pastor parcial Valceir Efigênio da Silva. Jardim Olavo Bilac, pastor parcial Gilberto Macena da Silva. Lote 15, pastor integral Josimar Silva e Silva. Ajudante parcial Valdinei da Conceição. Parque Araruama, pastor parcial Osvaldo de Oliveira Matos. Pantanal, pastor parcial Manuel Simplício Vieira. Pilar, ministro integral José Leonardo de Moura Santa Rosa. Co-pastor parcial Vitor Hugo da Conceição. Pastor ajudante parcial Jusley Cardoso Almeida. Aspirantes Marco Antônio Maximiano Ronaldo de Souza Procópio. 300, pastor parcial Sandro de Lima Oliveira. Vila Sarapuí, pastor parcial Francisco Ferreira da Silva. À disposição do distrito, ministro jubilado Gaudêncio Porfírio Alves de Moura. Pastor parcial Robson Oliveira do Nascimento. Pastor jubilado Carlito dos Santos. Missionárias Cecília Maria dos Santos, Deusa Almeida Alves da Silva, Edjane Ferreira de Almeida, Maria Sé de Oliveira, Marta Regina Silva de Campos, Rosana da Paixão Batista, Rosinete Maria Oliveira Simões. Missionária jubilada Isabel Matos de Moura. Distrito de Itaipava, superintendente distrital ministro Almir Oliveira de Santana. Anta, pastor integral Marcos Evangelho da Silva. Araras, pastor parcial Sebastião André. Benfica, ministro integral Almir Oliveira de Santana. Boa Sorte, pastor parcial Enéas Ferreira Pereira. Correias, ministro integral José Joaquim Vaz de Oliveira. Jaguara, ministro integral Eduarci Bonifácio da Silva. Posse, ministro integral Dejair de Menezes Pereira. São João, pastor parcial Mário Lúcio Maia Lopes de Almeida. Aspirantes Paulo Sérgio Nascimento, Vinícius Bento Ferro. Sapucaia, pastor integral Marcelo Ricardo Furtado. Shekinah, pastor integral
Antônio Carlos de Souza. Teresópolis, ministro integral Luiz Cláudio Bordion da Silva. Três Rios, pastor parcial Rogério Lima da Silva. Aspirante eleito Jorge Pereira dos Santos. Vila Rica, pastor parcial Júlio Vieira Magalhães. Frente Missionária Werneck, pastor parcial José Amâncio dos Santos. À disposição do distrito, pastor jubilado Celso Bertolazzi Saloto. Pastor parcial Orlando Lima Júnior. Ministro jubilado Manuel Gomes Chaves. Missionárias Conceição de Souza Ferreira, Érica Regina Melo Batista da Silva, Gláucia Maria Lima dos Reis, Maria Cristina Maia Lopes, Francisco Marins, Rosemary Alonso Gomes. Distrito de Itamaraty, Superintendente Distrital, Ministro Joedi Fernandes de Carvalho. Betel, Ministro Integral Paulo Sérgio Correia de Gonçalves. Boa Vista, Pastor Integral Paulo Sérgio Damião da Silva. Aspirante Marcos Tadeu Ribeiro. Castelo São Manuel, pastor parcial Luiz Carlos Pisano. Estrada da Saudade, pastor parcial Galileu Sebastião de Souza. Aspirante Rafael Jório Neto. Floresta, ministro integral Célio Lima dos Santos. Humberto Rovigati, pastor parcial Jansen Raco Botelho de Melo. Itamaraty, ministro integral Joedi Fernandes de Carvalho. Ajudantes parciais Alexandro Carvalho do Nascimento, Renato Wagner Silveira. Aspirante Adriano de Souza Dutra. Loteamento Samambaia, pastor parcial Claudinei Renato do Vale. Rento do Vale, obrigado. Monte Oreb, ministro integral Jonas de Miranda Guimarães. Aspirante Luiz Henrique Carneiro dos Reis. Quissamã, pastor parcial Maicon Carvalho Dias. À disposição do distrito, pastor parcial Alexandre de Oliveira Carvalho. Pastores jubilados Pedro Neves do Vale, Vasli Rodrigues. Missionárias Elisane Maria Mose Joelma Evarista Manzini. Aspirante missionária Deise Cecília Ferreira Barcelos. Sandra das Graças Leite Ribeiro. Distrito de Itaperuna. Superintendente distrital Ministro Lucas Amadeu Costa. Bom Jesus do Itabapuana, pastor integral Luiz Cláudio da Costa. Ajudante parcial José Rezende Júlio. Itaperuna, ministro integral Lucas Amadeu Costa. Aspirante Giovanni Diniz Cardoso, Sebastião Benedito de Paula. Miracema, pastor integral Luiz Carlos André. Santa Maria, pastor integral Walter Costa Santos Filho. São Pedro de Alcântara, pastor integral Ivanildo Barbosa Teixeira. À disposição do distrito, aspirante a missionária Tana Maria Loreta Leopoldino. Distrito de Macaé, superintendente distrital ministro Celso Florencio de Oliveira. Primeira de Campos, pastor integral Antônio Carlos da Silva, aspirante Rodrigo Pereira de Medeiros. Segunda de Campos, pastor integral Ângelo Mário Andrade de Almeida Júnior.
Conceição de Macabu, pastor integral, Hélio de Brito. Córrego do Ouro, pastor integral, aspirante, Júlio Soares de Amorim. Sérgio, pastor integral, Júlio Soares de Amorim. Aspirante, Sérgio Bento Pinheiro. Primeira em Macaé, ministro integral, Celso Florencio de Oliveira. Ajudantes espaciais, Alexandre Lessa da Silva, Flaviano Inácio Damascena, Gerson Pereira Souto. Aspirante, Adriano da Silva Paula. Segunda em Macaé, pastor integral, Wellington da Silva Santos. Ajudante parcial, José Alves de Moura. Aspirante, Marcelo Justino dos Santos. Rio das Ostras, ministro integral, Fernando Veloso da Silva. Aspirante eleito, Alberto Henrique Carpio Calucci. Aspirantes, Elias Teixeira da Silva, João Luiz da Silva Nunes. À disposição do distrito, ministro Wilton Silva Carneiro. Missionárias, Maria Cristina Vieira Souto, Regina da Penha Andrade Veloso. Aspirante a missionária, Ana Cláudia Tom Alves, Ervânia Meire de Andrade de Almeida, Marcela de Souza Fernandes Pinheiro, Zilanda da Silva Araújo Souza. Distrito de Magé, superintendente distrital, ministro Hamilton Fernandes Chaves. Conceição, pastor parcial, Joselito Balbino da Silva. Fragoso, ministro integral, Luiz Cláudio de Almeida. Guapimirim, ministro integral, Adilson Couto. Magé, ministro integral, Hamilton Fernandes Chaves. Ajudante integral, Orlando Santana Alves. Ajudante parcial, sem ônus, Eduardo Tavares da Conceição. Aspirante, Valdemiro de Oliveira Gomes. Parada modelo, ministro integral, César Almeida de Melo. Piabetá, pastor integral, Ricardo Souza Ribeiro. Santo Aleixo, ministro parcial, José Carlos de Abreu. Suruí, pastor integral, Natanael Lima da Silva. Ajudante parcial, Jorge Antônio Bani. Aspirante, Luiz Antônio Zacher Perri. Distrito de Mantiqueira, superintendente distrital, ministro Aguinaldo Batista Valadares. Ebenezer, ministro parcial, Guilherme Bem-vindo. Filadélfia, ministro integral, Francimar de Araújo Coutinho. Mantiqueira, ministro integral, Aguinaldo Batista Valadares. Ajudante parcial, Gabriel Rodrigues Sotero. Rua Porto Alegre, ministro integral, Josué dos Santos. Rua Rio de Janeiro, pastor integral, Melquisedeque Silva Araújo. Ajudante parcial, Sebastião Gonçalves Augusto. Santo Antônio da Serra, ministro integral, Artêmio Cotres. Vila Canaã, pastor integral, Anderson Odílio dos Santos. Vila do Saze, pastor integral, Luciano Barbosa de Paula Silva. À disposição do distrito, pastor integral, Luciano Barbosa. Desculpe. À disposição do distrito. Quase que ele embalava entre os jubilados. Ainda bem que eu freiei a tempo, senão... À disposição do distrito, pastor jubilado, Noé Batista da Rocha. Missionárias, Kelly Duarte de Araújo Cotres, Regiane Aparecida de Andrade Silva, Zilmar Barbosa Rodrigues. Missionária jubilada, Sueli Dias Bem-vindo. Aspirante a missionária, Ana Lúcia Campos Couto de Assis. Distrito de Niterói,
Superintendente Distrital, Ministro Sérgio Luiz Machado da Silva. Engenho Velho, Ministro Integral, Neemias de Souza da Silva. Aspirante Rafael da Silva Albuquerque. Pediria ao auditório um pouco mais de moderação nas comemorações, embora sejam válidas, para não prejudicar o nosso trabalho. Itaboraí, Ministro Integral, Nivaldo Gomes Rebouça. Missionária Jane Maria Alves Rebouças. Aspirante Leonardo dos Santos Silva Vieira. Itaúna, Pastor Parcial, Ricardo Luiz da Silva Pimenta. Jockey, Pastor Parcial, Ivan Curvelo Martins de Souza. Maricá, Ministro Integral, Milton das Neves Silva. Niterói, Ministro Integral, Sérgio Luiz Machado da Silva. Rio Várzea, Pastor Integral, Alexandro Silva Soares. Rocha, Pastor Integral, Bruno Barbosa da Silva. Visconde de Itaboraí, Pastor Parcial, Marcos Vinícius Buglia. À disposição do distrito, missionárias Marta Pereira Bragança dos Santos, Shirai Braga Iaca. Pastores parciais, Joel Espíndola de Souza, Nicolau Gomes Balbino. Distrito de Nova Friburgo, Superintendente Distrital, Ministro Paulo Dias Cândido. Bom Jardim, Pastor Integral, José Paulo Lopes. Carmo, Ministro Integral, Josias Matias Moreira. Cordeiro, Pastor Integral, Fernando Célio de Oliveira. Aspirante Fabrício de Almeida Prado. Estrada Nova, Pastor Integral, Carlos Alberto Peixoto de Aguiar. Itaucara, Pastor Integral, Eliezer de Souza Rodrigues. Nova Friburgo, Ministro Integral, Paulo Dias Cândido. Ajudante Parcial, Elias José Francisco. À disposição do distrito, missionárias Jaqueline de Lacerda Faria, Rosângela Cavalcante Moreira. Aspirante a missionária Lívia Alfonso Lacerda Almeida. Distrito de Petrópolis, Superintendente Distrital, Ministro Vitor Amorim Claveland Júnior. Alto da Serra, Ministro Parcial Paulo César de Azevedo. Aspirante Luiz Carlos Bastos Júnior. Betesda, Ministro Parcial Aloísio Alfrede da Costa Filho. Ajudante Parcial sem ônus Ronando Espaço Emerson Alexandre de Almeida Vieira. Caxambu, Pastor Integral Alex Pereira Cordeiro. Ajudante Parcial sem ônus Ronan dos Passos Milagres. Castrioto, Pastor Parcial José Silva. Aspirante Davidson Fecha Carreiro. Central de Petrópolis, Ministro Integral Vitor Amorim Claveland Júnior. Copastores Integrais Jorge Vitor Rodrigues Martins, Luiz Fernando Rames. Ajudantes Integrais José Mirani Penha, Misael Henrique Silva do Amaral. Ajudantes Parciais Márcio de Freitas Campos, Sérgio Murilo Belo. Aspirantes Alessandro José Vilela, Alexandre da Silva Soares, Fábio Rodrigues dos Reis, Fernando Ribeiro Damasceno, Ramon Cariús Pereira, Raul dos Santos Neto, Rubens Dias Damasceno, Silvio Xavier Cardoso.
Central 2, ministro integral, Elias da Silva Correia. Missionária, Maria da Conceição Ribeiro da Costa. Cremeri, pastor integral, Gustavo Arantes Figueiredo. Ajudante parcial, Sebastião dos Santos Oliveira. Doutor Tozete, pastor integral, William Souza Cristo Novares. Essa continuação. Duarte da Silveira. Ministro integral, Luiz Carlos Leite. Ajudante parcial sem ônus, Marcelo Gomes Bispo. Aspirante, Lúcio José Furtado da Silva. Espírito Santo, pastor parcial, Francis Raimundo Pacheco. Indaiá, ministro parcial, João Machado Silva. Aspirante, Paulo Maurício da Silveira Filho. Lopes Trovão, pastor parcial, Sebastião Valmir Rosa. Meio da Serra, pastor parcial, Antônio Carlos Barbosa. Morém, ministro parcial, Jorge Luiz Francisco. Aspirante, Wallace Luiz de Souza. Mozela, pastor parcial, Márcio José Rodrigues. Ajudante parcial sem ônus, Leonardo Monteiro Morada. Aspirante, Bruno de Oliveira Rocha da Silva. Quarteirão brasileiro, pastor parcial, Sandro Tesque Medeiros. À disposição do distrito, ministro jubilado Joaquim Pedro dos Santos. Pastor licenciado Sérgio Conceição dos Santos. Pastores jubilados Ademir Fernandes Esteves, Adilson Borba, Paulo José de Vasconcelos. Missionárias, Alessandra Maivorme, Cátia Gama Martins, Denise Marcolino dos Santos, Eliane Eugênia da Silva Fernandes, Eliane Pessoa Dias Novaes, Elisa Caetano da Silva Oliveira, Lindinalva Cláudia Daniel Rosa, Luzia de Fátima da Silva Pereira, Marise Monteiro do Nascimento. À disposição do distrito, missionárias, Patrícia Cristina de Almeida Vieira Melo, Poliana de Carvalho Dias. Aspirantes a missionárias, Ana Maria Bernardo da Silva, Bianca de Cássia Magiota, Cláudia Regina Beck Moreira, Cleia Araújo Lima Barbosa, Fabiana da Silva Fernandes Canela, Cátia Abidenor Pinto, Leila Correia, Valquíria Cassiano Felício, Verônica Cassiano Felício Siqueira. Distrito de Vila Maria Helena, superintendente distrital, ministro Antônio Sérgio Maia Figueira, ministro integral, Joaquim dos Santos Júnior. Ajudante integral, Dalbert Almeida da Conceição. Primeira Jardim Primavera, pastor integral, Eli Gonçalves Bastos. Ajudante parcial, Elias Lino Duarte. Aspirante, Reginaldo Souza da Silva. Segunda Jardim Primavera, pastor parcial, Guilherme da Silva Barbosa. Aspirante, Carlos Alberto Guimarães Gomes. Nova Campina, ministro parcial, Elvésio Dias de Carvalho. Aspirante, Luciano de Jesus de Oliveira. Parque Nazaré, pastor parcial, Guilherme Silva Costa. Parque Paulista, pastor integral, José Carlos de Araújo. Nós vamos pedir um pouco mais de moderação e, por gentileza, que baixasse as faixas, porque quem está
atrás não consegue ver aqui à frente. Muito obrigado. Onde é que eu parei? Onde é que está? Parque Paulista. Pastor integral, José Carlos de Araújo. Ajudante parcial, Sebastião Oliveira da Silva. Rua 20. Ministro integral, Mauro Afonso Rego de Melo. Ajudante integral, Fernando Correia Gonçalves. Saracuruna, pastor integral, João Antônio Calixto da Silva. Vila Maria Helena, ministro integral, Antônio Sérgio Maia. Aspirante, João Vitor Inácio dos Santos. À disposição do distrito, missionária jubilada Doreni Maria Eloy Santos. Aspirante a missionárias, Verônica de Oliveira Pinto, Vancilane Cireno Gonçalves dos Santos. Essa não seria no final. Essa não. Campo estrangeiro, Japão, ministro integral, Marcos Vinícius Bastos Fukuda. Campo missionário do Piauí, supervisor, ministro, Josinei Vieira de Sales. Amarante, pastor integral, Wilson Martins Pacheco. Teresina, pastor integral, Cláudio Carmelo Marins. Outras nomeações e informações. Presidente do Centro de Publicações, ministro integral, Aguinaldo Batista Valadares. Ministros jubilados, José Alberto dos Santos Nascimento, Paulo Porfírio da Silva, Volne Pinheiro Correia. Missionária jubilada, Joselita de Freitas Botelho. Ministro recebido por transferência, Rogério Pereira dos Santos, procedente da 5ª Região. Pastores recebidos por transferência, Alex Pereira Cordeiro, 3ª Região. Alex? Mas veio Anderson Odílio dos Santos, 7ª Região. Bruno Barbosa da Silva, 7ª Região. Recebido ao quadro de obreiros, Elias Lino Duarte. Pastores transferidos para a 7ª Região, Cássio Raimundo Bauer da Cruz. 6ª Região, Paulo Serafim de Lima. 5ª Região, Rodrigo Santiago Ribeiro. Pastores licenciados, Arlindo Cláudio Moreira, Sérgio Conceição dos Santos. Ministros desligados, Gerinaldo Macena da Silva, Jorge Lorival de Oliveira, por morte. Neemias Rodrigues Pereira, por morte. Pastores desligados, Emanuel José Gonçalves, Walter Moura de Araújo. Missionárias desligadas, Denise Marcolino dos Santos, Gisélia Lopes da Silva Araújo, Paulina Faria Albino Gonçalves. Ministros licenciados, Dorvalino Alves da Silva, José Eduardo do Amaral. Xerém, 29 de novembro de 2014, Bispo Elisiário Alves dos Santos, presidente do 8º Concílio Regional da 1ª Região. Recebamos a bênção apostólica. A graça preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as bênçãos consoladoras que procedem do seu Santo Espírito, desçam e sobre vós, irmãos, permaneçam
desde agora e para sempre.